Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz e hoje eu vim falar pra vocês como que foi o meu primeiro contato com a escrita do autor André Bianco. Bom, eu nunca tinha lido nada do autor, acabei adquirindo alguns livros do autor depois que eu ganhei da minha mãe o Turno da Noite. Eu até fiz vídeo aqui no canal falando dos livros que eu acabei adquirindo depois, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, né? E assim, eu falei, não, esse mês de outubro eu vou ler um livro do autor e eu não sabia por qual começar. E a Ciele Silva é uma linda, ela é fã do autor demais, e ela acabou me ajudando na ordem de leitura, porque eu não queria começar a ler. Vai que eu pegava um livro e era o segundo livro, eu ia saber de tudo praticamente. E eu comecei, né, decidi iniciar pelo livro Bento, né? Esse livro do autor, ele é bem grandinho, mas gente, foi uma leitura completamente... Eu nem sei como dizer, eu só sei dizer que eu comecei com o pé certo. Comecei aí, lendo o livro do autor, comecei a conhecer a escrita do autor por um livro muito bom. Eu gostei demais e, pasmem, é um livro sobre vampiros. Quem me acompanha aqui no canal sabe que o vampiro é um personagem que não era assim, né, tão ativo aí na minha vida literária, passou a ser há pouquíssimo tempo. Eu acho que até hoje eu li cinco livros com essa temática de vampiros, e graças a, sei lá, né, todos os livros que eu li foram muito bons, né, todas as leituras que eu fiz foram muito boas, e o Bento também foi muito bom. Aqui nesse livro nós vamos ver que o planeta Terra está completamente diferente. Não tem poluição, tanto no ar, tanto nos rios. Os rios estão limpos, o ar está completamente respirável. Nós não temos aí mais engarrafamentos, nós não temos mais doenças, nós não temos mais corrupção, nem assassinatos, nem nada do tipo, né? Os animais que estavam previstos aí, né, em perigo de extinção, procriaram, né, aumentaram a sua população, e os animais existentes também aumentaram assim a sua população. Mas você começa a ler e fica pensando, como que tudo isso aconteceu? Aconteceu porque há tempos atrás, há 30 anos atrás, aconteceu a noite que eles chamam de Noite Maldita, onde as pessoas foram dormir e muitas delas não acordaram, simplesmente não acordaram. E as pessoas que estavam acordadas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Pensou-se até que for ataque terrorista, né? Demoraram muito para eles entenderem aí o que estava acontecendo, e creio que até depois de 30 anos eles não sabem direito ao certo o que realmente aconteceu naquele dia. As evidências que eles tinham eram: as pessoas iam dormir, não acordavam, mas elas não morriam, elas estavam num estado de coma, respiração muito baixa. Então assim, eles estavam vivos, com pouquíssimo oxigênio, mas eles estavam vivos. E algumas pessoas que estavam acordadas depois de uns dias começaram a apresentar alguns sintomas estranhos, né, como aversão à luz, e depois de uns dias acabavam morrendo, acordando depois de um tempo como vampiros. Algumas pessoas que adormeceram acordaram depois de um tempo, poderia ser dias, semanas, anos. Quando eles acordavam, algumas pessoas acordavam normais, outras pessoas acordavam transformadas aí em vampiros. Os vampiros começaram a se reagrupar, a se juntar nas capitais, as capitais ficaram dominadas pelos vampiros, então os sobreviventes começaram a se reagrupar em lugares estratégicos afastados da cidade, levando com eles os adormecidos, porque eles não estavam mortos, eles estavam simplesmente dormindo. Então eles começaram a levar esses adormecidos nesses lugares para proteger, e eles fizeram como se fosse um forte. Na história nós começamos aí 30 anos depois de tudo isso que estava acontecendo, e nós vamos ver o recém-acordado Lucas. O Lucas, ele acorda sem saber de nada do que estava acontecendo. Os adormecidos, eles ficavam muito magros, mas ninguém sabe ao certo, eles não tinham sequelas nenhuma desse tempo que eles passavam adormecidos. Era como se eles fossem dormir ontem e acordassem hoje, sabe? Eles não tinham essa percepção de que alguma coisa estava acontecendo. Quando o Lucas acordou e se viu nesse novo mundo, né, que foi explicado para ele o que tinha acontecido, ele acordou com uma bomba na cabeça. Tinha uma profecia. Claro, tem que ter uma profecia. Sempre tem que ter uma profecia. Nessa profecia dizia que o 30º Bento iria reunir todos os Bentos, e depois que ele juntasse 30 espadas, ele iria acabar com este mal, porque dessas 30 espadas iriam gerar
4 milagres, e a partir desses 4 milagres eles iriam derrotar aí os noturnos, né, que são os vampiros. Agora você se pergunta, o que é bento? Quem são esses bentos? Algumas pessoas que acordavam, eles acordavam de uma maneira diferente, eles acordavam com um dom, posso dizer assim. Eles tinham uma percepção muito grande em relação ao vampiro, e quando o vampiro estava perto, eles, além de sentirem o cheiro, quando o vampiro tinha a intenção de atacar, eles criavam uma força sobre-humana e iam para cima do vampiro, rebentando com tudo, regaçando com tudo. E eles foram nomeados por Bento por serem abençoados a ter este dom. E essa profecia, ela foi feita pelo bispo, e o bispo, ele foi levado a sério porque várias coisas que ele sonhava e que ele falava que iria acontecer, tudo o que ele falava acontecia da maneira que ele falava que era. Então, quando ele teve esse sonho dessa profecia, todos eles acreditaram cegamente, mas demorou 30 anos para essa profecia aí começar a ter valor, porque depois de 30 anos que foi que o 30º Bento, que é o Lucas, despertou. Então, o Lucas, ele além de acordar num mundo completamente diferente do que ele foi dormir, ele ainda acorda com esta bomba, né? O que vai acontecer? Será que o Lucas, ele vai aceitar isso? Será que ele vai querer? Será que ele não vai querer? Será que ele não tem escolha? O que será que vai acontecer? E pior, né? Será que eles vão conseguir juntar aí os 30 bentos? Porque tem 29, né? Tem 29, eles estavam só esperando esse 30º bento acordar. Será que eles vão conseguir se juntar? Porque sair de fora dos muros, né, desses fortes é completamente perigoso, porque além dos vampiros, né, que eles só saem à noite, tem as mulas, né? As mulas são os humanos que decidiram aí se juntar com os vampiros. Então os vampiros não podem andar durante o dia, mas as mulas podem com certeza. Então, como será que vai ser a partir daí? Foi uma leitura muito legal. Eu não consegui parar de ler este livro, juro. Eu só parei porque eu fui num evento em São Paulo, então nesse fim de semana que eu fui num evento, eu acabei não lendo, mas quando eu cheguei eu acabei terminando o livro. Eu realmente não conseguia parar de ler, e eu acho que o que me prendeu foi que a introdução do vampiro na história é devagar. Nós sabemos que tem vampiros pela sinopse do livro, mas o vampiro, ele não aparece assim logo de cara. Ele demora um pouco para aparecer. Então o autor, ele vai preparando o terreno, sabe? Ele vai contando e não contando pra gente as coisas. Então quando o vampiro aparece, é de uma forma natural. A gente sabe que ele ia aparecer, porque começa a anoitecer. Então a gente começa, não, ele vai aparecer, porque, né? Então eu acho que foi por isso que eu gostei demais, porque o vampiro não está ali escancarado na nossa cara. Outra coisa que eu gostei bastante também foi que o vampiro, ele não ficou uma besta ignorante, né? Ele realmente se lembra de tudo que aconteceu no passado, incluindo a tentativa de tentar ficar com a família, por exemplo, né? Só que a parte vampira, né, acaba falando mais alto, né? A fome acaba cegando eles, mas eles têm essa lembrança, né, da família, né? Alguns até mataram a própria família, né, para se alimentar. Então eles têm essa lembrança, só que é uma coisa que eles não podem controlar. E eu gostei muito do livro por isso, né? Essa introdução do vampiro, ela vai devagar. Então quando o vampiro aparece, você fala, sabia? Olha aí o que ia acontecer. Também foi bem bacana ver aí o Lucas, né, acordando nesse mundo completamente diferente, e ele retendo tanta informação assim, e sendo uma pessoa importante. Também foi legal ver como as pessoas não davam muita importância. Ao mesmo tempo que davam a importância por ele ser o 30º bento da profecia, eles também não botavam fé, porque ele era completamente diferente dos outros bentos, né? Mas claro, ele tinha acabado de acordar, ele estava pele e osso, né? Então assim, ele acabou de acordar, então as pessoas falavam, como que esse cara é o Bento? Como que ele vai cumprir a profecia? Olha a diferença dele pro outro Bento, que não sei o que. Então foi bem legal ver isso, essa dúvida, né? Será? Será que é? Será que não é? Será que vai dar certo? Eu sei que tem muita história, tem muito chão. E tem uma parte do livro que fala sobre o vampiro rei, e eu falei, nossa, quer ver? Realmente, gente, depois desse livro nós temos aí, né, o Vampiro Rei 1 e o Vampiro Rei 2. Sorte que eu já tenho os dois livros aqui em casa e eu vou conseguir ler sem. O Bento foi uma leitura muito interessante, eu gostei muito, meu primeiro contato com a escrita do autor foi muito positiva, eu recomendo seriamente essa leitura. O livro, ele termina, né, ele é bem fechadinho, né, essa jornada, ela é bem fechadinha,
passadinha e depois a continuação nós vamos ver aí nesses 2 livros, que segundo a Ciele termina mesmo no Vampiro Rei volume 2. Então eu já tenho aqui os livros, então eu posso começar a ler o Vampiro Rei assim que eu puder. Gente, recomendo muito a leitura se você curte livros de vampiro, assim, uma coisa distópica, aí você pode começar a ler esse livro, eu tenho certeza que, assim como eu gostei, gente. Então vocês também vão gostar muito. Leiam, podem ler sem medo, que vai prender vocês, vocês vão se surpreender. Ah, uma coisa também que eu achei bem interessante foi que o bispo falou que enquanto todo mundo falava que era uma maldição, a noite maldita, que não sei o que, ele achou que era uma bênção, porque as pessoas começaram a se importar umas com as outras. E a gente não tinha mais corrupção, a gente não tinha mais roubo, as pessoas não eram mais estupradas, as pessoas não eram mais sequestradas, não existia dinheiro, tecnologia, ganância não existia. Então as pessoas se reuniam e elas cuidavam uma das outras, né? O ar acabou ficando limpo, não tinha poluição. Então o bispo ele conseguia ver coisas boas, apesar de ter muitas baixas, apesar das pessoas não poderem andar mais livremente pelas ruas, né? E ficarem presas, de certa forma, protegida pelos muros, né, das fortificações. Ele disse que isso era uma bênção, né, porque a terra foi limpa praticamente. Então as pessoas más ficavam com os vampiros, as pessoas boas ficavam umas com as outras, cuidando umas das outras, né. E o maior medo do Lucas, né, quando ele soube de tudo isso, quando ele soube da profecia, era que se a profecia se cumprisse, o que queria acontecer, né? Será que as pessoas iriam voltar a ser como é que era antes, né? Será que o mundo ia voltar a ser como era antes? Ficou um questionamento aí no livro, logo no início do livro, e eu realmente concordei com tudo que o bispo falou. E engraçado isso, né? Para a gente pensar. Gente, diz aqui nos comentários se você já conhecia o autor André Bianco. Bom, conhecer por nome, eu acho que muita gente conhece, mas deixa aqui nos comentários se você já leu alguma coisa sobre o autor, né? Leu alguma coisa que o autor já escreveu. Se leu, deixa aqui nos comentários quais vocês gostaram. E sim, eu vou dar continuação na história, eu quero saber aí sobre esse vampiro rei, quem é, da onde veio, o que acontece, enfim. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Também queria mandar um beijo pra Ciele. Ciele, muito obrigada pela dica, viu? Comecei pra direito aí na escrita do autor. Gente, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu curtir no vídeo e me siga nas redes sociais para você saber de mais coisas, promoções, sorteios, enfim, para saber de muito mais coisas. Eu também deixo aqui na descrição do vídeo o link do meu Scooby, se quiser saber as avaliações dos livros que eu leio, eu coloco todas no Scooby. E se quiser me mandar alguma coisa, dá uma olhadinha na minha wishlist da Amazon, tem bastante variedade de livros lá, só me mandar, vou ficar muito feliz de receber de presente. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.